Convidamos agora os participantes da rodada de palestras que vai tratar sobre investimentos privados na administração pública. Para presidir os trabalhos dessa mesa, chamamos o Dr. Manolo Del Olmo. O Dr. Manolo é advogado, especialista em administração pela FURB e especialista em administração pública municipal pela FEAD de Minas. Para palestrar, convidamos o Dr. Fay Probst para falar sobre segurança jurídica para investimentos privados na administração pública. O Dr. Edgar Guimarães, que irá proferir palestra sobre meios de resolução de controvérsia com a administração pública. E o Dr. Rodrigo Valgas, que tratará do tema regulação responsável. O Dr. Marcos Fay Probst é sócio fundador da Fay Probst Advocacia, é doutorando em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor convidado dos cursos de pós-graduação e graduação advogado militante. Dr. Edgar Guimarães é graduado em Ciências Econômicas pela Fundação de Estudos Sociais do Paraná e em Direito pela PUC do Paraná. É doutor e mestre em Direito de Estado pela PUC de São Paulo, professor de Direito Administrativo e de Licitação em cursos de pós-graduação. É consultor jurídico aposentado do TCE do Paraná. Dr. Rodrigo Valgas é mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná, professor de Direito Administrativo do SESUSC e advogado da Espíndola e Valgas Advogados Associados. Com a palavra, então, o Dr. Manolo, que irá presidir os trabalhos. Saudações a todos. Para mais uma palestra reunidos aqui, nessa manhã, último dia desse nosso 7º Congresso Catarinense de Direito Administrativo, e com grande satisfação que, como já foram apresentados, estão comigo aqui amigos, colegas administrativistas ao meu lado, doutor Edgar Guimarães, que é honrosamente presidente do IPDA, nosso Instituto Irmão aqui no Paraná, doutor Rodrigo, grande idealizador, fundador do nosso IDASC, e doutor Marcos Fay Probst, a quem cada vez mais admiro pela sua cultura jurídica. Sem mais delongas, vamos ao tema investimentos privados na administração pública. E para este tema, este macro tema, está dividido em 3 partes. A primeira delas é segurança jurídica para investimentos privados na administração pública. Falará sobre este tema, podendo ocupar tanto daqui ou da tribuna, o Dr. Marcos Fay Probst. Bom dia a todos. Agora sim. Gostaria inicialmente de agradecer o convite nas pessoas do presidente do IDASC, Dr. Salomão Rimba Júnior, e na pessoa do nosso presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, conselheiro Luiz Eduardo Xerém, meus agradecimentos. É um tema cativante, segurança jurídica para investimentos na administração pública, e desafiador ainda mais, e me sinto honrado por isto, em ter a presença do professor Juarez Freitas aqui, certamente um expoente do direito administrativo no Brasil, e trabalhar um tema tão rico, né, professor Juarez, tão importante, talvez essencial para a nossa própria concepção de Estado a médio e a longo prazo. Pois bem, segurança jurídica, o que é isso? A ideia de segurança jurídica está intrinsecamente ligada à ideia de direito. Não há como nós pensarmos direito sem nós termos da outra face da moeda a ideia de segurança jurídica. A segurança jurídica, ela está intrínseca, portanto, à ideia de direito. Ela parte da ideia de estabilização, ela parte da ideia de previsibilidade, ela parte da ideia de coerência normativa, ela parte da concepção de confiabilidade, de confiança no Estado e nas normas postas. E a ideia de concepção, a ideia de segurança jurídica, ela encontra-se presente tanto quando nós olhamos o direito objetivo, ou seja, o ordenamento jurídico como um todo, como quando analisado tão somente o direito subjetivo, aquele direito individual.
Portanto, a segurança jurídica, e nesse sentido caminham as lições de Almiro do Couto e Silva, professor Celso Antônio Bandeira de Mello, Humberto Ávila, que tem uma obra extraordinária chamada Teoria da Segurança Jurídica, talvez uma das obras mais completas sobre o assunto do Brasil. Todos caminham, praticamente a doutrina é uníssona em estabelecer a segurança jurídica como um pilar de sustentação do direito. Volto, e de forma muito clara e sucinta, deixar posta essa ideia, essa concepção que é essencial para o decorrer da nossa palestra. Segurança jurídica está intrinsecamente ligada à concepção de direito. Não há que se falar em direito sem que nós tenhamos em mente segurança jurídica. Pois bem, o nosso ordenamento jurídico brasileiro, ele prevê o princípio da segurança jurídica. Seja já no preâmbulo da Constituição Federal, seja no artigo 5º da Constituição Federal, quando traz a ideia de coisa julgada, direito adquirido, assim como no artigo 103A, que estabelece a ideia de súmula vinculante. Portanto, vejam que a Constituição Federal nos traz a concepção de segurança jurídica. Não é estranho ao sistema constitucional brasileiro a ideia de segurança jurídica do ordenamento jurídico. E o ano de 99 é um ano muito caro, muito importante no que toca ao princípio da segurança jurídica, que é um ano em que 3 importantes leis foram trazidas ao nosso ordenamento jurídico e trazem e consolidam a concepção de segurança do direito. A primeira lei 9784, que rege o processo administrativo no escopo federal e que tem sido reiteradamente aplicada para estados e municípios, que traz de forma muito clara no artigo 2º a ideia de segurança jurídica a permear a administração pública. E nós temos 2 outras leis também de 99 que regem a ação de controle de constitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade e a DPF, que permitem no seu seio que o judiciário module os efeitos quando diante de uma norma inconstitucional. Veja, a modulação dos efeitos também é uma faceta de segurança jurídica. Quando o Supremo Tribunal Federal modula os efeitos de uma norma inconstitucional, ele está dizendo: eu preciso preservar e estabilizar determinadas relações que se concretizaram na sociedade. E o Supremo Tribunal Federal, o nosso guardião da Carta Constitucional, tem também, de longa data, dado guarida à segurança jurídica através dos postulados da prescrição, da decadência, da coisa julgada, do ato jurídico perfeito, do direito adquirido, da irretroatividade da lei e da própria modulação dos efeitos das ações de controle de constitucionalidade. O próprio Supremo Tribunal Federal, então, tem dado guarida à noção de que nós não podemos destacar a segurança jurídica da concepção do direito. Então vejam, meus queridos congressistas, estamos muito bem. A legislação nos dá segurança jurídica, a Constituição tem em vários dispositivos assegurada a concepção de segurança jurídica, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido postulados essenciais à segurança jurídica. E aí me vem a pergunta central: mas nós temos segurança jurídica no Brasil? Meu querido amigo Rodrigo Valgas. O nosso direito, ele é coerente? Ele é previsível? Ele é confiável? Quando eu digo nosso direito, no sentido, os atos administrativos da administração pública, as decisões administrativas, as decisões judiciais são previsíveis? Perguntando de forma mais direta, indo ao ponto nevrálgico do tema, cada um de vocês, congressistas, investiria o seu dinheiro numa empresa pública, numa empresa privada, que contrata com o poder público obras de infraestrutura? Professor Edgar, colocaria seu dinheiro? Eu não. Eu não. Justamente porque, se nós não podemos falar que nós vivemos no Brasil numa insegurança jurídica plena, me parece absolutamente correto nós frisarmos de que nós temos uma relativa e significativa insegurança jurídica. E nos diversos campos do direito, não só no direito administrativo. Dou alguns exemplos. Direito do trabalho. Reforma trabalhista, aprovada. E aí vem a Ana Matra, a Associação dos Magistrados Trabalhistas, e diz o quê? Num congresso de outubro, postula 125 enunciados, interpretando
dando orientação aos magistrados para que não apliquem determinados dispositivos de lei ou que apliquem sob determinadas leituras constitucionais. Ou seja, os magistrados, de forma pessoal, fora da ideia de controle de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, e essa matéria, inclusive, já foi objeto de ADIM pela própria Procuradoria-Geral da República, mas veja a conduta, a postura. A lei entra em vigor no sábado, a reforma trabalhista entra em vigor no sábado, e nós temos uma insegurança se os juízes vão aplicar a lei aprovada pelo Congresso Nacional. A discussão não é se a lei é boa ou ruim. A discussão é que a lei está válida e eficaz a partir de sábado. No campo do direito penal. Bom, no campo do direito penal, nós poderíamos ficar o dia inteiro aqui dando exemplos, né? O Supremo Tribunal Federal decidiu e não decidiu se a prisão dá-se após a segunda instância de julgamento. Em 6 votos a 5 decidiu que sim. Eu acho que antes mesmo de publicarem um acórdão, meu querido amigo Rodrigo, já havia discussão plenária de que não, o posicionamento vai ser alterado. Vejam, por mais que este assunto, prisão em segunda instância ou prisão após o trânsito em julgado da decisão, não seja um assunto intrinsecamente ligado a investimentos privados na administração pública, mas é o recado que se passa, presidente Manolo. É o recado que se passa, a instabilidade do Supremo Tribunal Federal. Se decide uma coisa hoje, amanhã se decide de forma diferente, com a mesma composição. E poderíamos pensar aí nas ideias cautelares. Aliás, o nosso palestrante inaugural do Congresso, o advogado Cacai, teve uma felicidade muito grande quando ele comentou: nós não temos um Supremo Tribunal Federal. Na verdade, nós temos 2 Supremos Tribunais Federais. O Supremo Tribunal Federal, presidente Dado Xerém, da primeira turma, e o Supremo Tribunal Federal da segunda turma, que são supremos absolutamente distintos. Direito ambiental. Bom, o direito ambiental, falar em segurança jurídica no direito ambiental, acho que a gente poderia pular, né? Porque é um dos campos mais complexos e mais difíceis de nós vermos alguma luz no que toca a segurança jurídica. Por mais que nós tenhamos inovações legislativas buscando a melhor definição das competências dos órgãos de cada ente federativo no que toca a sua competência de licenciamento ambiental. Mas Santa Catarina, eu trago 2 exemplos, poderiam trazer inúmeros exemplos. Santa Catarina tem exemplos aos montes do que toca em segurança jurídica. Ontem tive a oportunidade de tomar um café com o Bruno, que é advogado da Casan. E ele me relatando um exemplo de que a Estação de Tratamento de Esgoto da Casan, no Campeche, está desde 2007 em litígio com o MPF, com o ICMBio, porque por causa de competência ou não do ICMBio para licença ambiental, competência Fátima e ICMBio, e com o Ministério Público Federal por questões também inerentes a esta competência e a questão de emissário submarino ou não, o local de despejo desse efluente. Por mais que os projetos técnicos assinados pelos profissionais, e a Casan me parece que tem um grande corpo de profissionais capacitados, atestem de que aquela solução apresentada pela concessionária ela é a mais adequada. Então vejam, nem sequer obras realizadas pelo poder público nós conseguimos dar vazão no Brasil. Desde 2007, 10 anos para uma ETE vir a funcionar e não há luz nenhuma para que nós tenhamos tratamento de esgoto no Campeche com base nesse imbróglio judicial. E claro, não poderia deixar de falar, né, a insensatez, a irrazoabilidade de uma ordem judicial que manda demolir um hotel em Jurerê Internacional, que é o caso do Rio Campanário. E que o Tribunal Regional Federal, me parece, de forma acertada ou não, mas pelo menos preservou este ponto sensível de manutenção daquele estabelecimento. E no campo do direito administrativo, como andamos? Muito mal, penso eu, muito mal. E trago um exemplo aqui, e este congresso é muito voltado a municípios, e nós temos muitos servidores públicos municipais, eu trago um exemplo claro, envolvendo interesse direto de grande parcela dos municípios e do próprio Estado de Santa Catarina. Vários municípios são operados pela Casan, concessionária estadual de água e esgoto. Pois bem, a Casan, assim como todas as demais concessionárias do Brasil, de água e esgoto, tem celebrado contratos de programa com seus municípios,
com base na gestão associada de serviços públicos, artigo 241 da Constituição Federal, se valendo da dispensa de licitação do artigo 24 da Lei 8666, com base, então, nesse arcabouço jurídico. Então, a Casan ela tem um contrato de longo prazo por dispensa de licitação. E nós já temos 2 tribunais de justiça, o do Paraná e do Rio de Janeiro, com posições claras da inconstitucionalidade dessa modalidade de licitação, de contratação. Então, vejo que nem naquilo que é elementar ao dia a dia do município, que é a celebração de um contrato com uma concessionária estadual de água e esgoto, nós conseguimos nos destrinchar. E vejam que isso tem reflexos claros. Vamos pegar o exemplo da concessionária do Rio de Janeiro, que está em amplo processo, mais avançado, do que toca a venda de grande parte dos ativos dentro do Programa de Parcerias e Investimentos do Governo Federal, o PPI. Eu pergunto, diante dessa celeuma, dessa insegurança em torno da validade ou não desses contratos celebrados entre concessionária estadual e município, os ativos da concessionária estadual são interessantes? Qual é o preço que o investidor privado está apto a pagar por esses ativos, dentro desta instabilidade de reconhecimento dos contratos celebrados com os municípios? Então vejam que a ideia de segurança jurídica, ela permeia a ideia de investimento. Claro, quanto maior o grau de insegurança jurídica e instabilidade posta na administração pública, maior o custo do investimento privado. Ou você, de um lado, afugenta esse investimento privado, ou de outro, você o torna extremamente oneroso. E nós temos N exemplos no campo do direito administrativo que podemos ainda perpassar. Um exemplo claro, a imprescritibilidade reconhecida pelo STJ no campo do ressarcimento ao erário por ato de improbidade administrativa, na minha visão, com todo respeito, um absurdo, algo que devia ser indefensável. Mas é jurisprudência pacificada do STJ que tem se replicado no campo dos tribunais de justiça, cuja matéria está em repercussão geral, sob a relatoria, então, do ministro Teori Zavascki, agora do ministro Alexandre de Moraes, para se decidir se os ilícitos decorrentes de ato de improbidade, se este ressarcimento ao erário decorrente de um ato de improbidade é prescritível ou não. Você pega um empreendedor querendo investir num determinado setor de energia elétrica no país, uma obra pública no setor rodoviário, e você, advogado, tem que dizer para ele, olha, só que ele gostaria de adiantar, de que a qualquer momento, há 10, 20, 30, 50, 1000 anos, um membro do Ministério Público pode ajuizar uma ação civil pública por entender que uma cláusula de contrato ou aditivo contratual está evada de ilegalidade por improbidade administrativa e ele entende que aquele aditivo é ilegal, de que há dever de ressarcimento ao erário, e você daqui a 50 anos, 100 anos, vai ter que responder em juízo e, a depender de prevalecer a jurisprudência do STJ, devolver o erário. Senhores, isso é totalmente contra a ideia de segurança jurídica e direito. Volto a deixar claro, isso é uma aberração jurídica, mas posta na jurisprudência do STJ. Em outros campos do direito administrativo também vivemos uma insegurança jurídica diária. Quem aqui se sente seguro em dar um parecer de dispensa e indisponibilidade de licitação pública? Quem aqui assina um aditivo contratual de forma tranquila? Que agência reguladora hoje está apta a defender a existência de um crédito em relação ao concessionário? E esta é uma área que eu tenho trabalhado muito profissionalmente e eu escuto das agências reguladoras, eu não vou reconhecer crédito para o concessionário, ele que judicialize. Porque se eu reconheço o crédito para o concessionário de serviço público, amanhã o Ministério Público, o Tribunal de Contas vem e elenca a minha responsabilidade pessoal e eu vou ter bens bloqueados na ação civil pública. Então o concessionário, por mais que eu ache que ele tenha razão, o concessionário que busque o Poder Judiciário. Este é o modo de pensar hoje nos órgãos de controle e nas agências reguladoras que deveriam ser a minha tábua técnica de equalização desses pontos nevrálgicos de contratos de grande complexidade. Enfim, caminhamos muito mal. É bem verdade que algumas medidas têm trazido alguma luz neste campo. E destaco aqui
por exemplo, a proposta de projeto de lei do senador Anastasia, proposta esta que veio principalmente de um processo capitaneado pelos professores Carlos Ari Sundfeld e Floriano de Azevedo Marques Neto, de alteração da Lei de Introdução às Normas Brasileiras, a antiga Lei de Introdução ao Código Civil, inserindo determinados artigos para tentar trazer uma luz no que toca à segurança jurídica. É bem verdade que esse projeto de lei, já tive a satisfação de ouvir um pouco o professor Juarez Freitas, sentado aqui com ele hoje, esse projeto de lei talvez não esteja dentro daquilo que seria o ideal, Rodrigo. Mas é melhor do que nada. E me parece que tem dois dispositivos que caminham num sentido muito interessante. O primeiro deles, no artigo 28 da lei, diz exatamente que somente serão responsabilizados os agentes públicos que expedirem pareceres ou orientações que, em caso de dolo ou erro grosseiro. Artigo 28 do projeto de lei, estava buscando aqui as minhas anotações. Então diz o dispositivo: o agente público somente responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de erro grosseiro ou dolo. Para quem advoga com improbidade administrativa sabe que não resolve todos os nossos problemas, mas é um bom início de discussão. É um bom parâmetro de começar a separar improbidade e legalidade, que certamente foi muito bem trabalhado ontem aqui pelo Marcelo, pelo Rui e pelo próprio Manolo. E o segundo dispositivo interessante do projeto de lei, na minha visão, diz que o caráter vinculante, dá caráter vinculante às súmulas administrativas e outros instrumentos públicos semelhantes para estabilizar os entendimentos da administração pública. Portanto, traz, isso não é novidade, é bem verdade, mas reforça a ideia de nós termos súmulas administrativas. Como pensa a Comissão de Licitação do município de Florianópolis sob a aplicação do artigo 9º da Lei 8666? Certo ou errado, mas eu preciso que haja clareza e estabilidade neste decidir. Eu não posso, ora, ser surpreendido com uma decisão pelo mesmo órgão colegiado, ora por outra decisão. Esse é o pior dos mundos. E é isto que nós vivenciamos de forma muito rotineira no âmbito da administração pública. E trazendo o último exemplo no que toca à insegurança no campo do direito administrativo, não tem como não falarmos na lei anticorrupção empresarial. Lei esta de 2013, mas que ainda timidamente não tem sido trazida com a devida importância ao Poder Judiciário, então é um campo ainda muito das suposições, mas que de um lado traz um ponto muito negativo, que é a responsabilização objetiva das pessoas jurídicas, e responsabilização objetiva esta, que ingera custos nos contratos da administração pública, óbvio, quanto maior o meu risco de sofrer penalizações objetivamente, vejam, responsabilidade objetiva. Então, ponto, na minha visão, absolutamente negativo da norma, mas nós temos um avanço significativo que são os acordos de leniência, que, para quem não conhece a lei, seriam as delações premiadas das pessoas jurídicas. O que era para ser um sucesso está virando um verdadeiro fiasco. E fiasco este porque o Ministério Público Federal, e trago aqui o exemplo, por exemplo, do acordo de leniência firmado entre o MPF e a Odebrecht, o MPF tem firmado esses acordos sem a participação da CGU, da Controladoria Geral da União. Quando a norma é expressa em estabelecer essa competência CGU para celebrar os acordos de leniência. É bem verdade que me parece que o legislador deveria ter estabelecido uma responsabilidade talvez conjugada, colegiada na celebração desses acordos de leniência, tentando amarrar justamente Tribunal de Contas da União, CGU, Ministério Público Federal. Também não vejo correta a lei ao extirpar o Ministério Público Federal desse processo de acordo de leniência. Mas, de outra partida, me parece também equivocada a visão do Parquet Federal em excluir completamente a União do processo de negociação do acordo de leniência. Resultado: o acordo de leniência da Odebrecht foi suspenso pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, voltando a serem bloqueados todos os bens da pessoa jurídica. Por sua vez, o acordo da UTC com a CGU não é reconhecido no âmbito do Ministério Público Federal. Então veja, nós temos literalmente batendo cabeça MPF, TCU, CGU e AGU.
Não se chega a patamar nenhum. Pergunto, vamos orientar as empresas a celebrar acordo leniense? Com quem? Sob que risco? Com todos? Quais os órgãos que se propõem a sentar numa mesa de forma colegiada e ceder de suas vaidades e paixões para encontrar um equacionamento minimamente razoável e comum em torno de algo importante, como um acordo de leniência? Caminhando para o fim da minha participação, penso que 5 são os pontos centrais a serem trabalhados no Brasil para que nós tenhamos de volta uma mínima sensação de segurança jurídica. Pelo menos aquela elementar, mínima, razoável, equilibrada. A primeira delas é de que nós precisamos restabelecer os mecanismos corretos de interpretação da norma jurídica. Não há como nós defendermos interpretações casuísticas, decisões não motivadas, interpretações que se alteram a depender de Eduardo Cunha ou Renan Calheiros responderem ao processo, como ocorreu no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que em questão de 2 ou 3 semanas mudou o posicionamento sobre o mesmo tema. Então vejam, eu bato muito nesse primeiro ponto, a importância de nós restabelecermos a técnica interpretativa. E técnica interpretativa não é eu acho, eu penso, eu quero. É nós partirmos, resgatarmos aquela concepção de interpretação sistêmica coerente do direito. Eu não posso ter interpretações que não sejam coerentes com o sistema como um todo. O segundo ponto que eu trago é a necessidade de nós voltarmos a resgatar algo que na legislação assegura, mas que na prática nós estamos perdendo. Luiz Magno, você que é um constitucionalista de mão cheia, que é a ideia de estabilidade dos precedentes administrativos e judiciais. Estabilidade não significa estanqueidade, não significa imutabilidade, mas significa previsibilidade. Eu não posso ser surpreendido a todo momento com posicionamentos diferentes dos órgãos, principalmente do Poder Judiciário e dos órgãos de controle. Aliás, quem advoga sabe que é comum em questões envolvendo o conflito de moralidade e meio ambiente, que promotorias de comarca, a promotoria responsável pelo meio ambiente e a promotoria responsável pela moralidade simplesmente têm posições distintas. Eu lembro perfeitamente uma palestra do presidente da Sabesp relatando que à época e envolvia as ocupações irregulares à margem de uma represa importante da Sabesp, a promotoria da capital de São Paulo exigia que se levasse água àquele loteamento irregular, aquela ocupação clandestina, por uma questão de dignidade da pessoa humana. Por sua vez, a promotoria ligada à moralidade administrativa proibia com recomendações, e aquelas recomendações, meus queridos congressistas, muito simpáticas, queridas, tipo, eu recomendo que você faça isso, sob pena de ação judicial de improbidade administrativa, bloqueio de bens, ou seja, eu acabo com sua vida, mas eu só estou recomendando. É uma mera recomendação. Eu não estou obrigando a nada. Me parece que nós precisamos recuperar essa ideia de estabilidade dos precedentes judiciais e administrativos. Terceiro ponto, este dedicado ao legislador. Nós precisamos ter cuidado com as mudanças legislativas. Mudanças drásticas são inadequadas, ou se necessárias, como as grandes reformas, elas devem ser feitas com regras de transição. Olhem o campo eleitoral, a cada eleição nós mudamos a Lei 9.504. A cada eleição nunca se vende tanto livro, porque simplesmente se mudam as regras. Participamos, Luiz Marcos, recentemente de um painel, e nós mesmos, advogados que atuam na área eleitoral, temos dificuldade de entender o sistema, porque é uma mudança em cima da outra. 2018 a eleição é diferente, 2020 vão inventar alguma coisa, eu brinco que são os puxadinhos eleitorais, porque nós não enfrentamos o problema como um todo. O cuidado, principalmente nas câmaras municipais, para não adentrar em matérias que não são de competência, ou matérias que são conflitantes dentro do próprio ordenamento municipal. Quarto ponto central, a necessidade dos órgãos de controle e fiscalização se, de um modo coerente, minimamente razoável, se despirem de tantas vaidades. É importante que os órgãos de fiscalização conversem, que tenham orientações sistêmicas,
que têm orientações comuns. Então, por exemplo, é importante que o Tribunal de Contas de Ofaz, em Santa Catarina, um dos tribunais de contas que mais dialoga com seus jurisdicionados, que dialogue com os municípios, assim como vem fazendo há décadas. E que dialogue com o Ministério Público Estadual naqueles pontos conflitantes para que se haja um entendimento comum, para que não haja conflito ao jurisdicionado. Quinto e último ponto, a visão de Estado. Me parece que é absolutamente despropositado hoje nós continuarmos com uma visão de Estado provedor. O Estado deve cuidar daquelas questões essenciais, o Estado não tem capacidade, ouvimos do secretário Nelson Serpa hoje, que o Estado de Santa Catarina não chega a 2 pontos percentuais da sua receita, o que possui capacidade de investimento. Vindo hoje ao evento, e concluindo, Manolo, vindo hoje ao evento, pesquisa da CNT, Confederação Nacional dos Transportes. A cada 10 rodovias estaduais, 9 são regulares, péssimas ou ruins. Em cada 10 rodovias estaduais, 9 são regulares, ruins ou péssimas. Então vejam que a iniciativa privada tem que ser chamada ao processo. Mas para que ela seja chamada ao processo com segurança, há necessidade que nós tenhamos contratos bem celebrados, matriz de risco desses contratos muito bem lineados, e penso que a matriz de risco, Marcelo, você que está há muito tempo aqui no Tribunal de Contas, que talvez seja esse o ponto que nós precisamos avançar, as matrizes de risco bem delineadas nos contratos administrativos. Nós precisamos de uma agenda regulatória, onde essa agenda regulatória esteja centrada nas missões essenciais do Estado e que as agências reguladoras, por sua vez, desempenhem de forma efetiva seu papel. E, por fim, o efetivo controle e fiscalização na execução dos contratos. Eu coaduno plenamente com o que meu querido amigo Edinando falou mais cedo, de que nós centramos muito fogo no controle ao processo licitatório e esquecemos da fase preliminar e mais ainda da fase de execução de contrato. Este é um recado que eu não gostaria de sair daqui sem dar. É importante que os órgãos de controle se atentem. É evidente que a fase licitatória é importante, mas de que me parece que o grande problema está na execução do contrato. Dos dois lados, do contratante e do contratado. Com essas conclusões, encerro a minha participação, sem antes lembrar que segurança jurídica, muito mais do que simplesmente proporcionar segurança ao investidor perante a administração pública, ele faz com que a sociedade caminhe em paz, de que a sociedade tenha previsibilidade e confiança no Estado. Talvez é isso que o professor Luiz Carlos Cancellier tenha perdido. A confiança no Estado diante de uma situação em que ele se viu absolutamente atônito, diante de uma insegurança jurídica absurda, onde as pessoas muitas vezes acham que podem o que bem entendem. Meu muito obrigado. Marcos, meus parabéns, brilhante palestra, muito esclarecedora, deu reais contornos da insegurança jurídica nas relações administrativas e isto nos leva ao tema do segundo painel, porque toda essa insegurança jurídica certamente gera conflitos. E para falar dos meios de resolução de controvérsia com a administração pública, receberemos o doutor Edgar Guimarães já com a palavra. Bom dia a todos e a todas. Quero inicialmente cumprimentar os meus diletos e queridos amigos aqui que me ladeiam, Manolo, Rodrigo, o Marcos. Quero agradecer de coração, penhoradamente, ao presidente do IDASC, conselheiro Salomão Riba Júnior, pelo gentil convite que me formulou para estar aqui. E reconhecer que este convite se dá efetivamente em razão da amizade e, sobretudo, da generosidade desses amigos queridos que tenho aqui em Florianópolis há muito tempo. Sinto-me em casa aqui no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, porque fui servidor do Tribunal de Contas do Estado do Paraná durante 35 anos e me aposentei agora recentemente e passei então a dedicar a minha atividade profissional à advocacia e à docência.
quero também fazer coro à homenagem que esse congresso presta ao ex-reitor Luiz Carlos Cancellier, que sem dúvida alguma, a meu juízo, foi mais uma vítima de um abuso de autoridade. O tema que me cabe discorrer nesse momento a todos vocês é meios de resolução de controvérsias com a administração pública. Num primeiro momento, nós precisamos necessariamente tecer um rápido cenário hoje das relações travadas entre a administração pública e particulares, destacando até alguns pontos que foram objeto de um painel que antecedeu este ao nosso, que tive o prazer de assistir atentamente. E neste cenário atual, eu começaria dizendo a todos vocês, por experiência própria de vários anos de advocacia e também de vários anos no exercício lá de uma atividade de controle no TC do Paraná, que hoje nós temos seguramente uma administração pública do medo, uma administração pública do terror. Isto se dá por uma série de circunstâncias, mas creio eu que o fator que mais contribui para esta administração pública do medo hoje é este fenômeno da Lava Jato. Em primeiro lugar, eu quero deixar aqui muito claro a vocês que eu não sou contra o combate à corrupção, muito pelo contrário. Odeio a corrupção, abomino o corrupto ou corruptor, sou favorável ao incremento dos instrumentos de controle externo, de controle interno, de controle pelo cidadão. Então não é este o meu pensamento, de afrouxar o controle e propiciar a corrupção, mas sou contrário ao abuso de autoridade, sou contrário ao endeusamento exagerado que a sociedade faz em razão de alguns magistrados e de alguns membros do Ministério Público, que nada mais fazem do que cumprir o seu papel, que é julgar, que é investigar, que é exercer um poder de polícia judiciária. Isto eu sou contrário a este endeusamento. E neste cenário, portanto, meus amigos, de Lava Jato, de busca de heróis, me parece que o Brasil é muito pobre, não é? E sempre está buscando um herói. Neste cenário todo, o que nós percebemos? Muitas pessoas, muitos agentes públicos vestindo a capa de super-homem e se apresentando como verdadeiros paladinos da justiça. Tudo isto tem propiciado esta administração pública do medo, a gestão pública do medo. Hoje, o administrador público, ou até mesmo ao parecerista, o advogado público que exara um parecer, é muito mais cômodo para o administrador público indeferir, por exemplo, todo e qualquer pleito relativo a um reequilíbrio econômico-financeiro de um contrato. Porque ele estará seguro. Não será questionado pelo TC, não será questionado pelo Ministério Público, não sofrerá nenhum questionamento de quem quer que seja. Eu tenho um testemunho a prestar a vocês. Recentemente fui contratado por uma empresa para pleitear um reequilíbrio econômico-financeiro de um contrato em face de uma entidade do Estado do Paraná. Preparei a peça, juntei documentos, me dirigi àquela entidade, protocolei, e eu conhecia a direção daquela entidade, me dirigi à direção da entidade, relatei o que havia feito, entreguei até uma cópia do meu petitório, da minha petição, àquela autoridade máxima. Essa autoridade passou os olhos rapidamente e disse assim para mim: Edgar, eu lhe conheço, eu sei da sua competência, sei da sua seriedade,
mas eu vou indeferir o seu pedido. Mas por quê? Está bem fundamentado o meu pedido? Não, de fato está bem fundamentado, você juntou os documentos necessários, mas veja você, eu tenho aqui o Tribunal de Contas hoje, eu tenho o Ministério Público que está no meu pé. Você vá ao Judiciário. Se houver uma decisão judicial que determine o pagamento, eu efetuo o pagamento. Meus amigos, esta administração do medo é prejudicial, sobretudo, a quem? A nós, cidadãos, que não temos serviços públicos de qualidade, que pagamos muito, que a administração pública acaba pagando muito mais caro por uma contratação em razão do risco, meu caro Marcos, que você bem destacou na sua fala. Hoje é um risco enorme contratar com o poder público, porque o particular não tem a segurança de recebimento da sua fatura em dia. O particular muitas vezes é compelido, é extorquido, é compelido a pagar aquilo que eu denomino de ICM. Muitas vezes um particular, para se relacionar com a administração pública, ele é compelido a pagar um ICM. Não se trata de nenhum imposto novo. É que eu não gosto muito da expressão propina porque eu acho algo muito chulo, vulgar. Eu prefiro usar esta sigla ICM, que é Incentivo ao Contratador Moderno. Então, meus amigos, este cenário todo de medo, de terror, de insegurança, como bem destacou aqui o Marcos, tem gerado inúmeras controvérsias. E estas controvérsias, via de regra, são levadas ao Poder Judiciário para que o Poder Judiciário diga o direito, preste a tutela jurisdicional dizendo o direito ao caso concreto. Hoje, se nós formos pesquisar, há dados estatísticos que o maior cliente do Poder Judiciário é a administração pública brasileira. E isto tudo acarreta uma série de consequências. A morosidade na execução de obras públicas, que muitas vezes são paralisadas por decisões judiciais, o custo de obras e serviços públicos em razão desse risco e dessa insegurança jurídica. Sem contar que o particular, em última análise, sofre prejuízos de grande monta, porque se vai ao judiciário, e o judiciário, ao final, numa decisão transitada em julgado, lhe concede um direito, muitas vezes esta decisão é executada mediante precatórios. E aí, com muita sorte, talvez os bisnetos e os trisnetos deste pobre coitado irão receber alguma coisa. Pois bem, é preciso ainda dizer que nestas controvérsias que são levadas ao judiciário e que envolvem a administração pública, nós não temos uma paridade de forças. Nós temos um verdadeiro desequilíbrio entre as partes postulantes. Por que razão? Porque qualquer demanda que envolva a fazenda pública, nós todos sabemos que a fazenda pública goza de certos privilégios em face dos particulares. E que, portanto, isso por si só já ocasiona um desequilíbrio de forças. Não há paridade, portanto, não há igualdade nestas controvérsias que são levadas ao Poder Judiciário. Com relação ainda a estas controvérsias que são dirimidas pelo Poder Judiciário e também que poderão ser dirimidas com a utilização
de alguns instrumentos que eu vou mencionar em seguida, é preciso nós destacarmos a vocês que, regra geral, os contratos administrativos, os contratos da administração pública, melhor dizendo, são marcados por uma supremacia do interesse público em face do particular. O que também, meu caro Marcos, é causa de insegurança jurídica. Esses contratos marcados por essa supremacia do interesse público sobre o particular, eles são marcados pelas denominadas cláusulas exorbitantes, que concedem à administração pública algumas prerrogativas, alguns benefícios, ou até mesmo algumas restrições ao particular, o que é, seguramente, motivo de insegurança jurídica para o particular. É preciso apenas abrir um pequeno parêntese para dizer a vocês o seguinte: em 2016, houve a edição da Lei 13.303, que cria o Estatuto das Estatais de todas as esferas de governo. Esta Lei 13.303, vocês certamente já têm conhecimento dela, criou o Estatuto das Estatais para todas as órbitas federativas. E talvez a característica mais marcante, a inovação mais importante da Lei 13.303 no que diz respeito aos contratos das estatais, seja o fato de que estas relações jurídicas contratuais são regidas puramente pelo direito privado. Não incidem mais, portanto, sobre os contratos das estatais a partir da nova lei. Não há que se cogitar da presença das cláusulas exorbitantes. Essas cláusulas exorbitantes, em face da lei das estatais, elas estão absolutamente sepultadas, o que me parece louvável a iniciativa do legislador. Muito bem. Então vejam, em face destes contratos marcados pelas denominadas cláusulas exorbitantes, que concedem à administração pública, como eu disse, algumas prerrogativas e alguns benefícios em face do particular, em face destas características desses contratos administrativos, nós poderíamos aqui lançar duas questões preliminares à reflexão de todos. A primeira delas: em razão destas prerrogativas conferidas à administração pública brasileira pelo regime jurídico de direito público, que faz nascer as cláusulas exorbitantes, é possível solucionar de forma eficiente as controvérsias surgidas durante esta relação contratual? E a segunda questão: os contratos administrativos marcados pela presença destas cláusulas exorbitantes podem ser objeto de arbitragem, mediação e até mesmo de uma negociação? Negociação até, aliás, como foi muito bem posta aqui no painel também que me antecedeu pelos ilustres painelistas. Comecemos a tecer alguns breves e rapidíssimos e simples comentários acerca da arbitragem. O Instituto da Arbitragem, na verdade, não é um instituto novo. A lei da arbitragem data de 1996. A lei 9.307, ela é de 1996. Por ocasião da publicação deste diploma legal, algumas vozes ecoaram no sentido de que a arbitragem é um instituto absolutamente incabível nos contratos administrativos. E a tese sustentada por estas vozes se fundava substancialmente no fato de que a própria lei dizia, 1996, que não cabia arbitragem em face de direitos indisponíveis.
E, portanto, essas pessoas, à época, sustentaram que não caberia arbitragem nos contratos administrativos porque o interesse público é indisponível, invocando também, nesta linha de pensar, o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Pois bem, quero confessar a todos vocês que eu sempre fui contrário a esta ideia. Desde 1996, quando da edição da Lei da Arbitragem, sempre me posicionei favoravelmente à inserção de uma cláusula arbitral nos contratos administrativos. Vejam, é preciso nós, aqui, de uma forma absolutamente despretensiosa, antes de seguirmos no nosso raciocínio, é preciso nós fazermos aqui uma distinção fundamental. E essa distinção se baseia na doutrina italiana de Renato Alessi e na própria doutrina do nosso professor maior, Celso Antônio Bandeira de Mello, que ao analisarem o interesse público, concluem o seguinte: a doutrina italiana de Renato Alessi diz assim, que o interesse público, ele representa toda a dimensão, todo o conjunto de interesses dos cidadãos. Mas ele avança dizendo o seguinte: em que pese o interesse público representar esta dimensão, este conjunto dos interesses dos cidadãos, o interesse do Estado, muitas vezes, pode não ser coincidente com o interesse público. E neste raciocínio, tanto Alessi quanto o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, partindo deste raciocínio, eles fazem uma distinção entre interesse público primário e interesse público secundário, afirmando que as pessoas jurídicas que integram a estrutura da administração pública podem ter interesses próprios, que são os interesses secundários. Ora, nós vamos, por exemplo, contratar um serviço de limpeza para as dependências aqui do Tribunal de Contas do Estado. Isso não é um interesse público, é um interesse secundário. Não é um interesse público primário, perdão, é um interesse público secundário. É preciso também, nós aqui, nesta linha de pensar, nesta linha de raciocínio, dizer a todos os colegas que agora, no ano de 2015, por meio da Lei 13.129, houve uma alteração na Lei da Arbitragem. A Lei 9.307, de 96, passou a constar, nesta nova lei, uma disposição em que há expressa possibilidade de tanto a administração direta ou indireta do Estado solucionar as suas controvérsias mediante autocomposição, desde que esta solução de controvérsia seja julgada pelo direito e não por equidade, e desde que essa controvérsia diga respeito a direitos patrimoniais disponíveis. E aí está o grande mote, aí está a inovação legislativa que efetivamente espancou, sepultou definitivamente aquela ideia vetusta de que não cabe arbitragem nos contratos da administração pública. Agora, é preciso nós reconhecermos e enfatizarmos, registrarmos a vocês que indisponibilidade do interesse público não se confunde com disponibilidade de direito patrimonial. Indisponibilidade do interesse público não se confunde com disponibilidade do direito patrimonial. Ora, se o conflito, agora digo eu, se o conflito de um contrato, de uma controvérsia, é patrimonial,
e versa sobre matéria que diga respeito a direito patrimonial, isto é um direito disponível e, portanto, é absolutamente crível nós cogitarmos da aplicação da arbitragem para a solução de qualquer controvérsia. Agora, por outro lado, se há previsão legal acerca da afetação, por exemplo, ou da inalienabilidade de um bem, é evidente que nós estamos aqui diante de um interesse público indisponível, não está à disposição do gestor para que ele possa livremente dispor, negociar, acordar ou ajustar. Aí sim, neste caso, nós não teríamos a possibilidade de cogitar da arbitragem. Portanto, nesse contexto, eu diria a vocês, meus amigos, a solução hoje de uma controvérsia por meio de uma arbitragem, quando cabível, nestes casos em que eu acabei de mencionar, penso que não se trata nem de uma faculdade da administração. Trata-se de um dever, de solucionar a controvérsia por meio da arbitragem. E dou aqui as minhas razões, que são substancialmente duas. Primeiro, nós todos sabemos que o processo judicial é extremamente moroso. Nós todos sabemos que o processo judicial tem custos, mão de obra envolvida, o tempo que se perde, as custas processuais. E nós todos sabemos, em que pese, evidentemente, o respeito que tenho pelo judiciário e por inúmeros magistrados, nós todos sabemos, nós que advogamos nesta área, que são poucos os magistrados que conhecem a fundo o direito administrativo. Ainda que se cogite da existência de varas especializadas, por exemplo, como a vara da Fazenda Pública. Ou seja, quais são as duas vantagens fundamentais de se instituir uma arbitragem para solucionar uma controvérsia? A rapidez e a tecnicidade da decisão. A decisão de uma arbitragem, eu posso afirmar com absoluta segurança a vocês, é muito mais técnica do que uma decisão judicial. Por quê? Porque as câmaras de arbitragem e de mediação, elas têm lá uma lista de árbitros. E surgida a controvérsia, as partes vão indicar dentro desta lista um determinado árbitro. Cada parte indica o seu árbitro. E estes dois árbitros, uma vez indicados, estes dois árbitros, de comum acordo, escolhem um terceiro árbitro que funcionará como presidente do tribunal arbitral. E é evidente que essa escolha pelas partes dos árbitros que irão compor o tribunal arbitral, esta escolha é fundamentada substancialmente no elemento subjetivo confiança e na notoriedade, na notória especialização daquele árbitro que está sendo escolhido. Então, por estas razões, é evidente que uma decisão arbitral é muito mais técnica do que uma decisão judicial. E com relação à rapidez, eu mesmo presto agora a vocês aqui um outro testemunho. Eu integro a lista de árbitros da CANFIEP, que é a Câmara de Mediação e Arbitragem da Federação das Indústrias do Estado do Paraná. E exatamente há 1 ano e meio atrás, eu fui indicado por uma das partes, onde havia lá uma controvérsia, fui indicado como árbitro por uma das partes. A outra parte indicou outro árbitro e nós dois indicamos um terceiro que funcionou como presidente do tribunal arbitral. Uma questão extremamente complexa que durou, meus amigos, o processo arbitral durou exatamente 1 ano e 6 meses. Na semana passada,
o nosso tribunal arbitral exarou a decisão arbitral. Ou seja, em 1 ano e 6 meses a questão foi resolvida. Caberia recurso para o judiciário só em eventual nulidade do processo arbitral. E isto, vejam só, assegurando-se todas as garantias à ampla defesa, ao direito, às manifestações das partes, realizamos até a oitiva de testemunhas, 1 ano e 6 meses. Resolvida a questão. Se esta mesma questão fosse posta ao crivo do Poder Judiciário, eu não tenho a menor dúvida, em menos de 10 anos ela não seria resolvida. Não seria resolvida. Portanto, meus amigos, penso eu que não há dúvida alguma que a arbitragem é um instituto inovador, que, como bem foi salientado no painel anterior, pouquíssimas entidades públicas têm utilizado este instrumento para a solução de controvérsias. Qual a razão? O temor de inovar, o medo do Ministério Público, do Tribunal de Contas, o medo do controle. E aí o administrador público precisa usar, precisa inovar. É preciso ainda nós dizermos a vocês que, mesmo que um contrato administrativo não contemple cláusula arbitral, durante a sua execução, esta cláusula arbitral pode ser trazida para o contrato, mediante um termo aditivo. Havendo bilateralidade de vontades, as partes acordam nesse sentido e trazem para o contrato a cláusula arbitral. Uma questão contemporânea, em face disso que eu estou aqui a desenhar para vocês e a defender para vocês, que é a instituição da arbitragem nos contratos da administração pública, uma questão contemporânea e, de certa forma, até controvertida para algumas pessoas, para mim não, é a seguinte: mas a administração pública, ela teria que licitar uma câmara arbitral e ela estaria obrigada a licitar a contratação ou a indicação de um árbitro? Algumas pessoas, a meu juízo, equivocadamente, pensam que a licitação deve ser feita nesses casos. E eu confesso a vocês que eu sou radicalmente contrário à ideia da licitação para a contratação ou a seleção de uma câmara arbitral ou de qualquer árbitro integrante desta lista. Qual é o fundamento para o meu pensamento que esta contratação pode ser feita livremente pela administração? Primeiro, e me parece único fundamento, há uma inequívoca inviabilidade da competição. Por que razão? Porque cada câmara arbitral tem o seu regulamento, cada câmara arbitral tem a sua tabela de honorários, as suas custas, os seus preços. Cada câmara arbitral tem o seu rol de árbitros. E se a escolha de um árbitro é pautada no elemento subjetivo confiança e, sobretudo, na notória especialização do árbitro, não há dúvida alguma, penso eu, que a contratação ou indicação de uma câmara arbitral ou de um árbitro não prescinde de licitação prévia. Muito bem, vamos adiante. Um outro instrumento, temos ainda um tempinho? 2? Ave Maria. Vou ser sucinto, então, mas não tão sucinto quanto aquele aluno que, atendendo um pedido da professora para dissertar sobre religião, sexo e nobreza, em 10 segundos entregou a folha e a professora, surpresa: mas você já dissertou? Abordou esses 3 temas, sexo, religião e nobreza? Perfeitamente, professora. A professora leu e em uma linha o aluno disse assim: meu Deus, como foi bom, disse a princesa ainda ofegante. Então, não serei tão breve quanto este aluno, mas vou economizar aqui a minha fala.
Meus amigos, um outro instrumento de resolução de controvérsias nas relações entre administração pública e particulares é a mediação. A mediação foi instituída pela Lei 13.140 de 2015 e, por meio da mediação, o que ocorre? Não se cogita de um árbitro, não se cogita da presença de um terceiro com poder decisório. Por meio da mediação, o mediador escolhido, ele simplesmente atua como um mero facilitador entre as partes, para que as próprias partes caminhem para uma solução da controvérsia, para que as próprias partes ajustem, cedam cada qual um pouquinho e se chegue a um consenso final e a controvérsia seja resolvida. Então, a mediação difere da arbitragem, porque na mediação, como eu disse, o mediador funciona tão somente como um facilitador para que as próprias partes se encaminhem para uma solução do problema. E por fim, meus amigos, agora sim, o último instrumento que eu gostaria de destacar a vocês como instrumento de solução de controvérsias das relações entre administração pública e particulares é a negociação, que também foi objeto de muita explanação, de muita observação feita no painel anterior. Vejam, em que pese nós não termos, especialmente no regime jurídico licitatório e contratual, nós não termos expressamente esta figura positivada, a figura da negociação, em que pese nós não termos essa positivação, é preciso nós admitirmos com absoluta segurança a sua possibilidade de implementação. No painel anterior discutiu-se aqui renegociação de contratos administrativos, promovendo-se muitas vezes o reequilíbrio econômico-financeiro de um contrato, a revisão de um contrato. Isso é uma negociação, em que pese exista previsão na lei para o reequilíbrio econômico-financeiro de um contrato. Agora vejam só, é preciso, neste cenário da negociação, nós fazermos um destaque todo especial para a lei anticorrupção. A lei anticorrupção, em larga medida, eu diria, ela admite a negociação. E admite, inclusive, a negociação em matéria sancionatória. Porque no artigo 17 da Lei 12.846, de 2013, que é a lei anticorrupção, há prescrição no sentido de que, em havendo o cometimento de qualquer dos ilícitos previstos nos artigos 86 a 88 da 8666, estes dispositivos da 8666 tratam de sanções administrativas. E a lei anticorrupção diz, havendo qualquer indício ou qualquer ilícito relacionado a esses dispositivos da 8666, a administração pública pode fazer um acordo de leniência com o contratado, atenuando a sua pena ou muitas vezes até isentando-o de qualquer sanção que ele estaria sujeito se optasse por uma solução ordinária. Pois bem, meus amigos, agora sim, finalizando, meu caro Manolo, eu diria a vocês o seguinte: esses instrumentos que eu acabei de mencionar de uma forma muito despretensiosa a todos vocês, arbitragem, mediação, negociação, são instrumentos que estão à disposição do gestor público, do administrador público e devem ser implementados. Nós precisamos abandonar talvez uma interpretação vetusta, arcaica do princípio da legalidade, interpretando o princípio da legalidade de uma forma muito mais moderna, que é olhá-lo como o princípio da juridicidade, admitir a implementação destas soluções de controvérsias como meio de até prestigiar os próprios interesses públicos que devem ser assegurados. Mas para isso, o administrador público precisa ousar, precisa não temer o controle.
E por falar agora em ousadia, eu termino a minha fala com as palavras de um poeta que diz o seguinte: há um tempo em que nós precisamos abandonar as nossas velhas roupas que já se amoldam ao nosso corpo e já nos levam sempre aos mesmos caminhos. É o tempo da travessia. Precisamos ousar e fazê-la, sob pena de vivermos para sempre à margem de nós mesmos. Muito obrigado. Muito bem, senhores. O doutor Edgar demonstrou porque é um dos maiores oradores do direito administrativo brasileiro. E, para encerrar esse nosso painel, a terceira e última palestra do doutor Rodrigo Valgas, que nos falará sobre a regulação responsável. Sem delongas, já com a palavra. Bom dia a todas as senhoras e senhores. Dizer que é uma grande honra estar aqui. Vou tentar ser, diante do que preparei, ser o mais breve possível, dada o nosso horário, né? Mas não sem antes de fazer muito brevemente meus agradecimentos ao nosso presidente Salomão Riba Júnior, a quem agradeço encarecidamente pelo convite, parabenizando aí meu amigo Joel, Ricardo Ribas, toda a equipe aqui do Tribunal de Contas que deu um apoio fundamental para que esse evento ocorresse. Faço coro também às homenagens ao professor Luiz Carlos Cancellier de Olivo. Realmente estamos todos muito sentidos ainda com o ocorrido, sabemos todos da pessoa humana fantástica de Cancellier e queríamos registrar este momento para a posteridade com esta homenagem que já teve o seu momento próprio, mas não poderia deixar de registrar. E, finalmente, também cumprimentando meus diletos companheiros aqui de mesa, professor Edgar Guimarães, que já, eu acho que quase em todas as edições dos nossos eventos tem comparecido, meu caríssimo Manu Delomo, que está aqui a presidir esses trabalhos, também já de longa data, e o Dr. Marcos Fay Probst, né, que temos aí a honra e o prazer de conviver, né? Eu vou entrando agora propriamente aí no tema, né? Eu vou falar a vocês sobre esta questão de uma regulação responsável, né? Mas para falar de regulação responsável, me parece importante nós traçarmos alguns aspectos com relação à atividade reguladora do Estado, para propriamente aí ter uma breve introdução do tema, para chegar, portanto, o meu caminho vai ser fazer uma breve introdução do tema da regulação, até porque nós temos uma composição bastante heterogênea aqui no nosso plenário, depois entrar no conceito de regulação responsável e, finalmente, eu quero trazer pelo menos 2 ou 3 cases, né? Ou casos, melhor dizendo, né? de trabalho para ver se há ou não regulação responsável, um na Anvisa, outro na ANTAC, e também na Anatel, né? Mas isso, ao final, vamos tentar exemplificar com situações concretas o que envolve, né? Pois muito bem, a regulação administrativa, esta intervenção da administração sobre toda a atividade econômica. E, basicamente, ela dá-se em 3 campos. Seja uma direção, uma ordenação, uma restrição da atividade, primeiro ponto. Segundo ponto, uma indução ou fomento de certas atividades. A administração atua no campo regulatório para fomentar. E também a própria exploração direta da atividade econômica pela administração pública. Primeiro exemplo, direção, ordenação, restrição da atividade. Obviamente, nem toda atividade privada pode ser exercida livre e irrestritamente. Por exemplo, nós temos toda a questão do direito antitrust, né, que não se pode ter uma dominação de mercados, nem lucros abusivos, nem eliminação da concorrência por empresas, de modo que o CAD, por exemplo, atua diretamente, né, nesses casos para evitar a violação desses valores constitucionais. Também os condicionamentos urbanísticos, ambientais, o próprio exercício das profissões, tudo isso são formas da administração ser a famosa administração ordenadora. Este é, portanto, o primeiro ponto da regulação administrativa. O segundo ponto, atividade de fomento. A administração,
ela por vezes quer restringir, mas noutras, no fomento, ela quer fomentar, ela quer incentivar que os particulares hajam, vejam-se compelidos a agir nas suas atividades econômicas. E basicamente nós temos tanto o fomento honorífico quanto o fomento econômico. O fomento honorífico, por exemplo, selos de qualidade, é uma forma de você incentivar a atividade privada a melhorar a qualidade da sua atividade. Mas não só, também o fomento econômico, através de subsídios, né? É um exemplo bastante clássico de fomento de atividade, isenções, imunidades tributárias, né? Concessão de bens públicos para certas atividades, isso tudo fomenta a administração. A atividade regulatória fomenta isto. E o terceiro e último tipo de atividade regulatória que nos parece relevante dizer é quando a própria administração, com base no artigo 173 da Constituição da República, presta diretamente certos serviços. Aqui incide o famoso princípio da subsidiariedade. Aqui se vê que o particular, sozinho na atividade econômica, não vai atender de modo consentâneo, de modo adequado à prestação de certas atividades, de modo que ele, o Estado, diretamente passa a prestar certas atividades, normalmente pelas empresas estatais, sejam aí as empresas públicas, sociedades de economia mista. E, além disso, finalizo esta parte introdutória, com relação também à regulação de serviços públicos. Serviços públicos, né, que tem que prestar, satisfazer interesses da coletividade, interesses materiais da coletividade, observar o princípio da dignidade da pessoa humana sob um princípio, um regime de direito público, e de modo que também por esses interesses constitucionais e valores constitucionais também devem ser guiados, regrados, regulados, portanto, pela administração pública. Muito bem, feita esta primeira consideração inicial, e já esgotei meu primeiro item, são 3 itens, o primeiro já foi. Com relação ao que é a atividade regulatória, vamos ao segundo ponto, que é o tema do controle responsável, ou mais propriamente no âmbito regulatório, o que seria uma regulação responsável. Pois muito bem, o tema da regulação responsável, que inclusive ilumina o próprio controle externo tradicional, eu já vou chegar mais à frente na pirâmide regulatória, vamos dizer, no que o modelo da regulação responsável dialoga com o controle exercido aqui, por exemplo, pelo Tribunal de Contas, né? É um modelo de regulação, este responsável, em que se busca uma colaboração em construir com o ente ou órgão controlado um controle mais, digamos assim, de melhores resultados, mais eficaz, um controle que atinja seus resultados de modo mais satisfatório. Então, esta é a perspectiva, esta, digamos, construção colaborativa, é o fundamento da ideia de regulação responsável. Vocês vão me dizer, mas isso presume-se que tem que haver esta colaboração? Em termos. Nós vamos minudenciar um pouco mais do que esse conceito de regulação responsável, mas a verdade verdadeira é que o controle da administração no Brasil, mesmo por agências reguladoras, por vezes, e quem dirá então pelos controles tradicionais exercidos pelo Tribunal de Contas, principalmente, ainda estão muito centrados no controle de legalidade, que é importante, que é fundamental. Ninguém aqui quer desprezar a importância da observância da lei. Aliás, durante a nossa exposição, nós vamos ressaltar a importância de destacar a observância da lei, do princípio da legalidade. Mas, todavia, nós sabemos que isto não é suficiente. Nós temos que ter hoje um controle de boa gestão pública, nós temos que ter um controle de eficiência da administração pública, de eficácia de certas políticas. Então, nós precisamos, para isto, não apenas sancionar o agente, nós temos também que colaborar com ele. E isto dá trabalho. É muito simples a gente pegar a norma jurídica, olhar, observou, não observou, notifica o contrato, multa. Simples. Qual foi o trabalho de ir lá, de fiscalizar, de verificar o que o controlado está fazendo para atingir certas metas? Isto dá trabalho, não vamos negar que não dê. Efetivamente, isto dá trabalho. Mas este é um passo necessário para que a gente possa chegar a um melhor destino nos resultados para a sociedade e para uma melhor administração pública. Este conceito chamado regulação responsável foi criado por um australiano e também um norte-americano. O australiano chama-se John Brathwaite
e o americano é o Ian Ayres, e eles criaram, tem até um livro específico, quem tiver interessado em ler mais sobre esse tema da regulação responsável, chamado Responsive Regulation, ou seja, regulação responsável é o título mesmo do livro. E o John Brathwaite, aqui eu me aproprio das ideias do John Brathwaite, ele diz que este chamada regulação responsável deve observar, você quando regula a atividade privada, você tem que pensar no contexto, sem impor uma solução pré-concebida, portanto, cada caso há de demandar uma solução específica. O que mais? Ouvir ativamente, ver os resultados, que metas devem ser alcançadas, construir compromissos, não é só sancionar, é construir compromissos, é dizer, olha, vamos caminhar juntos? Não é ide, é vamos. Então, nós temos que, isso requer uma participação ativa, proativa mesmo, da regulação, ou mesmo até no âmbito do controle tradicional. Que mais? Engajar as pessoas. As pessoas demonstram resistência a mudanças, isso é natural. Todos nós temos resistência a mudanças, isso é do ser humano, eu diria, né? Uns mais, uns menos, mas há sempre uma natural tendência à mudança. Mas você tem que ir nas instituições onde são fiscalizadas, onde incide mesmo o âmbito da regulação responsável, você tem que, de algum modo, fazer com que essas resistências sejam quebradas e que você faça da crise sem cair na vala comum, mas verdadeiramente uma oportunidade de você incrementar os mecanismos de regulação. Que mais? Recompensas. Esta palavra é algo assim impressionante. Nós não temos quase a administração premial, a recompensa na administração pública. Quando você faz bem uma coisa na administração pública, nem muito obrigado. Vocês sabem bem como é isso, quem trabalha com a administração pública. Simplesmente fez mais do que a obrigação. Ora, isso não pode ser assim, isso não estimula ninguém, não estimula nem você na sua casa, não estimula nem você no seu trabalho, no ambiente privado, vai estimular o servidor público? Então nós temos que estabelecer prêmios, nós temos que fazer uma forma de incentivar as pessoas a participarem, a se engajarem melhor nesse contexto de regulação responsável. Que mais que destaca o John Brathwaite, e aqui eu estou a reproduzir pura e simplesmente os pontos que ele traz neste livro aí, Regulação Responsável, né? Você também tem que construir habilidades, diz ele, sinalizar. Que mais que ele diz? Insinue, mas não ameace. Você tem que dizer, olha, se você não cumprir, lamentavelmente, nós vamos ter que aplicar sanções. Esperemos não fazer isso. Mas se for necessário, se for o último recurso, isso será feito. Porque, obviamente, que se as pessoas passam pela cabeça delas que nenhum tipo de sanção, que a regulação não vai restringir de algum modo as suas atividades, nem por sanções, multas, que são próprias das agências reguladoras, evidentemente que aí também não vamos ter resultado algum. A pessoa precisa ter a perspectiva que pode ser sancionada. Mas essa não pode ser o primeiro plano. Esse não pode ser, digamos assim, o ponto de partida. Tem que ser o ponto de chegada, né? O final, pelo menos, né? Não de cara. Que mais? Sugerem também uma rede piramidal, né, de governança com maior engajamento, nós já vou falar da pirâmide regulatória, de modo que toda esta ideia aqui, né, aprenda, avalie que custos, que resultados são obtidos, tudo isso aí são as máximas, são as premissas da chamada regulação responsável. Eu pediria a gentileza de colocar ali, já está, as pirâmides que este autor traz, que são muito interessantes. Este modelo que ele trouxe aqui foi regulação da indústria farmacêutica. É bom que se diga. No primeiro patamar, nós temos uma pirâmide. Sempre nós vamos ter duas pirâmides. Uma pirâmide de apoio, uma pirâmide de sanção. Na pirâmide de apoio, primeiro, educação e persuasão como uma força. Então, a atividade, por exemplo, da indústria farmacêutica no Brasil... Aliás, eu tenho um cliente da indústria farmacêutica que certa vez me disse, doutor, só tem uma atividade tão regulada quanto a aviação, é a indústria farmacêutica, até pelos riscos que isso impõe à saúde. Então, você tem que ter uma educação, uma persuasão, uma fiscalização, por exemplo, dessa indústria na atividade regulatória, eventualmente feito mesmo pela Anvisa em alguns pontos, né? Que mais? Elogio informal para progresso nos testes de segurança, manipulação segura e marketing ético. Depois, elogio ou concessão de recursos para fortalecer os vínculos. Isso é muito importante. Como disse, a administração premial. Depois, aumento desses elogios para concessão de recursos e encorajamento e facilitar, uma vez mais, esses vínculos. Patentes aprimoradas
E o ápice, o cume disso poderia ser até, por que não, um prêmio Nobel de Medicina, como isso aqui é feito por norte-americanos e australianos, para eles é absolutamente natural que hajam prêmios Nobel de Medicina, mas o Brasil, lamentavelmente, ainda não tem um único prêmio Nobel. Bom, de outra parte, nós temos a pirâmide de sanção. Na pirâmide de sanção é que se falhar um destes degraus que vai a subir-se a pirâmide regulatória, nós vamos ter que, então, sancionar. Então, assim, se a educação não é uma força, mas passa a ser um problema, isto não é desejável. Daqui a pouco vamos ter que repreender por esta inação. Tem muito a ver este tema da regulação responsável com a chamada justiça restaurativa, né? Que é outro tema também candente e interessante. Sanções para dissuadir certos comportamentos. Depois, aumento das sanções. Depois, se nada disso está resultado, é possível até que tenhamos aí um processo crime e até mesmo a perda de licença para vender medicamentos. Veja que no Brasil, em regra, são sanções aplicar para o âmbito tradicional do controle externo ou do controle como exercício, nem digo tanto pelo tribunal, porque eu sempre digo que o tribunal aqui ainda é absolutamente razoável no controle que faz, porque se todos os processos aqui do Tribunal de Contas virassem ações de improbidade, Jesus, Maria, José, sai da frente, seria algo assim impressionante o volume. Já é impressionante o volume de ações de improbidade, mas se houvesse digamos assim, uma dobradinha, processo de contas, vira ação de improbidade, e é perfeitamente possível fazer isso, porque qualquer coisa enquadra-se na lei de improbidade. Nós temos hoje, portanto, uma inversão muito grave disso, porque nós já começamos até já com o processo de improbidade, se for analisar o papel do agente. Não tem esta de você dialogar com o gestor, né? Aí nós temos a segunda pirâmide, só para fechar esse ponto, muito brevemente, se puder passar ali, eu peço ao nosso colega que faça a gentileza. Nessa segunda pirâmide, ela foi feita por mim mesmo. Por quê? Porque o modelo do John Brathwaite é que as pessoas copiem a modelagem da regulação responsável para outros sistemas de controle. E nessa proposta que fiz, e que qualquer um daqui pode fazer, a depender da área de atuação, eu pensei no controle tradicional. Como que a regulação responsável pode iluminar o controle tradicional, por exemplo, feito pelo Tribunal de Contas. E aí nós temos aí, num primeiro momento, a educação e persuasão, ou seja, o técnico, quando visita, o pessoal não pode sair correndo como moscas assustadas, né? O pessoal tem que receber as auditorias do Tribunal de Contas de braços abertos, felizes, e para isso você tem que ver que a educação é um processo importante nisso, com uma força. Elogio para o servidor que está trabalhando adequadamente, né? Isso é fundamental. Incentivo e acesso a recursos, mais verbas, embora no cenário de crise que nós temos isso está mais difícil, mas que possa fortalecer esses vínculos. Aumento da escalada, boas práticas públicas adotadas e, finalmente, premiação, reconhecimento e qualidade de gestão, modelo a ser copiado. É isso que nós precisamos, que modelos que funcionem sejam copiados pelos demais entes federados na nossa realidade. Claro que se isso não der certo, nós vamos lá à pirâmide de sanções. Educação, formação como um problema, leva à repreensão pela inação e omissão, sanções para dissuadir, escalada das sanções aplicadas ao agente público, processo crime, ações de improbidade, agora sim, e a própria perda do cargo ou da função pública seria a consequência última disso, e outras consequências aos direitos políticos fundamentais também. Muito bem, encerrei o segundo ponto. Estou tentando ser bem breve, dada a questão do tempo, e talvez esteja falando um pouquinho rápido, mas é para dar tempo da conclusão. Eu vou partir agora de casos concretos, situações práticas, onde nós podemos detectar se há ou não a questão da regulação responsável, como se coloca o ente regulador ao regulado, né? O primeiro problema que trago, o primeiro caso, né, e que tem a ver também com o tema de limites à própria regulação, diz respeito à questão do fumo, né, os produtos derivados de tabaco. Como nós sabemos, os produtos derivados de tabaco são produtos que são vendidos. Não é proibido o fumo no Brasil, mas sabemos que fumo faz mal à saúde. E como faz mal à saúde, esta é uma atividade econômica altamente fiscalizada pelo poder público, altamente regulada, né? Portanto, há muitas restrições à venda de produtos fumígenos. Por exemplo, nós sabemos que não é mais possível publicidade disso. A única coisa é que no balcão onde se venda, você tem ali alguma indicação, mas não é possível estas
esta publicidade. Pois bem, o que acontece? O que isso tem a ver com a nossa questão? A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o órgão regulador, né, ele regrou esta questão do tabaco, né? Aliás, há uma lei que regra isto e a Anvisa tem que dar consecução a esta norma. A lei que regra isso é a 9294, combinada com a 12546 de 2011. Muito bem, eles fazem a regulação fina. A lei, estas duas leis fazem a regulação fina da venda desses produtos fumígenos, especialmente cigarro, né? E que exigências que a lei coloca à venda de cigarros, por exemplo, só vou citar algumas aqui. Cláusula de advertência a malefício do fumo, né? Aquelas fotos belíssimas que vocês todos já conhecem, ou seja, fotos que realmente impactam, né? Que a ideia é assustar mesmo o consumidor e que vira e mexe, não raro as pessoas chegam a colocar um elástico e um papelzinho para não estar... Eu conheci várias pessoas que fazem isso para não ficar enxergando a foto, porque impacta realmente, né? A questão, e mais, a lei exige que 100% da face posterior tenha esses avisos, 100% de uma lateral também, e identificação perante a Anvisa, e 30% da parte frontal ainda tem que ter também estas recomendações. Veja que há países que fazem isso de modo muito mais drástico. Na Austrália, por exemplo, é padronizado, completamente padronizado as embalagens de cigarro. Lá é uma cor única, não pode ter logotipo nas embalagens de cigarro. Então, assim, a marca fica ali, padrão, pequena, mal há como distinguir uma marca de outra. A ideia é realmente evitar. Só tem advertências, de modo geral, na embalagem. Nada mais quase que advertências, né? Mas o que acontece? Qual o nosso problema concreto? E agora eu vou ao primeiro case aqui, né? O que acontece é que a Anvisa editou uma resolução, a RDC 90 de 2007. E nessa resolução, a Anvisa disse que qualquer mudança em termos de embalagem de cigarros deve passar por uma autorização prévia da própria Anvisa. Isto não está na lei. O que a lei diz é os parâmetros que isso tem que ser observado, mas não esta exigência que, portanto, não é legal. Mas mais do que isto, muitas empresas, dados os limites, começaram a usar a parte interna da embalagem para mandar mensagens, sleeves, recados ao consumidor dentro da embalagem. Porque a lei não diz nada sobre o interior da embalagem, a lei só diz sobre fora da embalagem de cigarro. E a Anvisa começou a proibir isto. E aí que vem o ponto. É responsável. E qual é o reclamo dos fabricantes de cigarro? O reclamo dele é que eles não têm quase como avisar nada sobre a composição, no sentido, olha, mudamos isso, mudamos aquilo. Claro, não podem ser mensagens de incentivo ao fume. Obviamente não, né? Seja macho, ignore as pessoas, fume. Obviamente que isto, o cowboy lá já morreu de câncer, dizem, né? Obviamente que isto não pode ter. Mas mensagens que ilustrem sobre o que tem o produto, a indústria estava utilizando. E a despeito de não haver norma regrando isto, a Anvisa acabou por proibir. De modo que isso leva à pergunta, é legal que as agências reguladoras possam restringir a atividade econômica? E esse tema eu peguei de propósito porque é um tema polêmico mesmo, cigarro sempre é um tema polêmico, mas mesmo no cigarro, que em geral as pessoas têm lá a sua aversão, mas será que poderia ser restringida a atividade econômica? Quando a lei não regra isto, penso que não. E isto não é fazer uma regulação responsável. Só para fechar esse assunto do fumo e partir já para o meu outro exemplo e finalizar a nossa exposição, pende ainda de julgamento essa questão que a Anvisa, que a agência reguladora está a tratar, por exemplo, do cigarro aromatizado, né? O cigarro com aroma de canela, de cravo. O Supremo está para decidir esse caso, né? Vai se manifestar sobre isso. E esse é um caso muito interessante, porque não se trata de uma atuação para que haja mais ou menos malefícios à saúde. O malefício é o mesmo. A ideia da proibição, e isso está agora em sede aí de decisão pelo Supremo, é fazer com que as pessoas não acessem ao cigarro. Não é se, portanto, malefício ou não. É que as pessoas não se estimulem a ir ao cigarro e que, portanto, esses aromas, de algum modo, de canela, de baunilha, sei lá o que mais, poderiam aí incentivar a isto. É um tema interessante. Ou seja, é fazer, digamos assim, um cigarro, querer que o cigarro seja uma coisa mais raiz e menos Nutella, né? Para usar uma expressão aí da moda. Pois bem, este é um primeiro ponto.
O segundo problema que nós trazemos a vocês com relação à regulação responsável e atuação da agência reguladora diz respeito à Anatel. A Anatel, eu vou trazer uma situação bem concreta, que é a Resolução 632 de 2014, que resolveu padronizar as modalidades de telecomunicação reguladas pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Muito bem, qual foi o problema que aconteceu para que a Anatel tensionasse aí regular isso e fez propriamente em 2014 com essa resolução? Ela queria que as coisas ficassem mais, aspas, claras ao consumidor, esse era o objetivo dela, que houvesse uma maior padronização da fiscalização feita pela Anatel, e a verdade é que houve um problema grave ao fazer isto, porque foram equiparados serviços que são prestados em regime de concessão, portanto remunerados por tarifa, como o serviço de telefonia fixa, por exemplo, com outros serviços que são absolutamente privados, como a questão de TV de assinatura. São serviços completamente distintos, mas a resolução da Anatel, essa 632 de 2014, de algum modo uniformizou tudo isso, trazendo sérios problemas, especialmente para as empresas de TV por assinatura. E nós precisamos, aqui se trata de investimentos privados, nós temos que dar estabilidade, como disse Marcos, nós temos que ter estabilidade e segurança jurídica. Bem, o que fez esta resolução que eu me refiro? Primeiro, por exemplo, fez a proibição de cobrança antecipada por parte das empresas de TV de assinatura ou de qualquer uma, ou mesmo dos empresas de telefonia, porque ela igualou os dois regimes, o que não poderia fazê-lo, no artigo 61, parágrafo 1º, né? Ou seja, se esquece que há custos de instalação do serviço, se esquece que há necessidade de você pagar direitos para aquisição de certos filmes, de certos conteúdos, e isso, uma prática, inclusive, viola prática já reconhecida e costumeira em se vender antecipadamente esses pacotes para que se possa usufruir disso. Então, ou seja, na prática, como se usa no jargão regulatório, se está dizendo que as empresas agora de TV vão ter que entubar os custos, né? A expressão comumente utilizada. Bem, outra medida que adotaram, a unificação de data de reajuste de serviços distintos. Ora, o problema é que isso acaba levando, dada a impossibilidade de reajustes inferiores a um ano, acaba levando a que os reajustes ocorram sempre na data mais tardia, o que traz, evidentemente, prejuízos a estas empresas que prestam esse tipo de serviço. Que mais? O artigo 46 do Regime Geral de Consumidor, que é a resolução que trata da Anatel, deu um dever de extensão de oferta a todos os consumidores. Ora, extensão de oferta a todos os consumidores. Se eu já sou cliente de uma empresa de TV por assinatura, é evidente que a empresa tem todo o interesse em fazer uma promoção inicial para trazer novos assinantes ou para estimular a compra de novos pacotes. Isso faz parte, é um serviço que é prestado privadamente, mas, entretanto, houve esta limitação ilegal, é bom que se diga, porque foi feita por resolução pela Anatel, né? De modo que isso não nos parece ser uma regulação responsável, que traga um ambiente regulatório sadio, saudável e que nós possamos ter aí segurança jurídica, que é isso que nós estamos a procurar. Que mais? Houve um estímulo à inadimplência, acredite se quiserem. Estímulo à inadimplência pela agência reguladora. Veja só. O que é que fez a Anatel? A Anatel disse o seguinte, que a suspensão parcial, instituiu a suspensão parcial para serviços de TV por assinatura. Suspensão parcial. Veja, isso foi copiado do modelo de telefonia fixa, em que o sujeito, quando existe sim a figura da suspensão parcial do serviço, é que antes de cortar o telefone, você só fica recebendo ligações, né? Isto era normal no serviço de telefonia. Mas o que a lei criou? Uma espécie de inusitado corte parcial de programas de TV. Ou seja, você, uma vez que comece a ficar notificado após 15 dias de inadimplência, você teria só acesso a um pacote básico, né? Essa é a ideia. Como se o pacote básico já não estivesse disponível aí pelo ar, né? Mas houve esta necessidade agora de suspensão parcial. Que mais que se exige? 15 dias para notificar, e o corte só pode ocorrer depois de 30 dias, né, da suspensão deste corte parcial. Aliás, se nós considerarmos aí que eu não posso cobrar antes, que foi o que também, como dissemos há pouco, a Anatel decidiu, os serviços, nós teríamos aí instalação gratuita, o sujeito não paga, mais 15 dias
30 dias, melhor dizendo, que ele vai ter direito ao serviço, mais 15 e mais 30. Ou seja, isso vai levando a uma sucessão de prazos em que o sujeito não pagou um centavo e ficou aí 45, enfim, um tempo considerável a usufruir desse serviço. Isso impacta, porque quem paga esses custos somos nós. Nós todos é quem vamos arcar com isto. Isto não é regulação responsável, nós temos que impor limites à atividade regulatória. E eu finalizo mesmo com a questão da ANTAC, que é a resolução 3274 da Agência Nacional do Transporte Aquaviário, que instituiu penalidades por via de resolução. Ora, nós sabemos todos que a instituição de penalidades deve ser feita por lei, né? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão, evidentemente, em virtude de lei. E resolução para impor sanções não poderia fazê-lo. Entretanto, as sanções foram colocadas por resolução, o que me parece trazer uma certa instabilidade muito grande e uma ilegitimidade mesmo, ilegalidade destas sanções. Portanto, agradecendo a atenção que vocês me dispensaram, o que é que nós precisamos agora? Né? Por uma regulação responsável. Segurança jurídica, sem dúvida. Não fazer caridade com chapéu alheio, há que ter também responsabilidade na regulação responsável, literalmente, né? Uma maior interação entre agência reguladora e regulados, e dizemos nós, copiando este modelo de regulação para o controle público tradicional, também nós precisamos também ter uma maior interação entre controles tradicionais, como feitos aqui pelo Tribunal de Contas, com o controlado, com o agente controlado, né? De modo isso sem incorrer em captura, evidente, não há que se incidir em captura nessa hipótese, ou seja, a agência não pode ser capturada pelo regulado, né, não pode ficar à mercê dos seus desígnios, né, quer num domínio técnico, quer em outros aspectos, mas nós temos que ter uma regulação verdadeiramente responsável e que tenhamos melhores serviços públicos no nosso país. Muito obrigado pela atenção. Valgas sempre com uma fala muito técnica, muito abrangente, muito empolgante. Muito obrigado. Passo desde já a entrega dos certificados aos nossos nobres palestrantes. Por favor, Dr. Marcus Fay Probst, Dr. Edgar Guimarães e Dr. Rodrigo Valgas. Com as palmas dos senhores, nós encerramos convocando todos aos trabalhos da tarde a partir das 14 horas.